Olá galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, trabalho no Colégio Estadual do Paraná aqui em Curitiba. E um abraço ao pessoal lá do colégio. Já sabe que eu falo demais, né? Aula passada, acabei passando o tempo e hoje a gente vai corrigir aquele exercício. Mas antes disso, gente, relembrando de vocês irem até o Classroom, resolverem com cuidado as atividades e aquela galera, para validar a presença, né? E aquela galera que está assistindo pela televisão e não está tendo acesso ao Classroom, ir até a sua escola, pegar a atividade e não esquecer lá de devolver para validar também a sua presença. Como eu falei, né? Eu falo bastante. Na aula passada a gente ficou devendo a resolução do exercício 4. É isso que a gente vai começar a aula de hoje, relembrando aquele exercício. Então, no exercício 4 da aula passada, nós tínhamos essa divisão aqui. 2 mais 3i, 1 mais i. Então, o que a gente tinha que fazer para a divisão desse número complexo? Colocar o número, o conjugado do denominador. 1 menos i no denominador. Agora, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva no numerador e aqui no denominador nós temos exatamente o produto notável. O produto da soma pela diferença. Então, aplicando aqui, nós vamos ter 2 vezes 1, 2 vezes menos i, 3 vezes 1, 3i vezes 1, 3i vezes menos i, é o que está aqui no numerador. E aqui o produto notável, primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Lembrando, né, que i ao quadrado é menos 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 1, menos 2i, 3i vezes 1, 3i, 3i vezes menos i, 3i ao quadrado. Substituindo o menos 1 no lugar do i ao quadrado, ficamos com essa operação. Fazendo as continhas ali, nós vamos ter, ó, menos com menos mais 3, com o 2, 5. Somando a parte imaginária, 3i menos 2i, i. Aqui, menos com menos mais 1 com mais 1, vai dar 2. Tranquilo? Ficamos com a nossa resolução, que vai ficar 5 mais i sobre 2. Podemos deixar indicado dessa maneira, sem nenhum problema. Só que, às vezes, há necessidade da gente desmembrar. Ficamos com 5 meios mais 1 meio de i. Tanto faz essa ou essa resposta. Vai depender, se você tem múltipla escolha, às vezes vai aparecer desta maneira. Bem, e o que a gente vai trabalhar hoje, gente? A gente vai retomar um conhecimento que a gente já fez há muitas aulas anteriores, quando a gente trabalhava a geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Esse conceito a gente vai necessitar na próxima aula para trabalhar o módulo do número complexo. Então, a gente vai hoje aproveitar, retomar esse conteúdo anterior. Matemática é isso, gente. A gente sempre está retomando conteúdos anteriores para reforçar o que a gente vai necessitar no conteúdo atual. Bem, olhando aqui, relembrando lá da geometria analítica, né, a distância entre dois pontos, eu tenho um ponto A, que eu estou chamando de XA e YA, e o ponto B, que eu estou chamando de XB e YB. Para a gente calcular essa distância, vai ser raiz quadrada de XB, então esse menos esse, ao quadrado, e agora o Y, YB menos YA ao quadrado. Então, a formulazinha, aquele conselho que eu sempre dou, ter uma folha do lado. Quem está assistindo pela televisão, uma folha na frente da mesa que você está assistindo a aula para fazer as anotações. Quem está assistindo pelo YouTube, do lado do computador, sempre uma folha para fazer as anotações. Já anota esta fórmula, porque a gente vai necessitar para a resolução dos exercícios, ok? Então, olhando aqui, eu quero determinar as distâncias entre o ponto A, que é 1 e 2, e o ponto B, menos 1 e menos 2. Lembrando, né, o par ordenado, o primeiro é o x e o segundo é o y. Como eu falei, para a gente anotar sempre a nossa fórmula, a gente vai utilizar a fórmula aqui da distância entre dois pontos. Agora é só substituir na fórmula, ó, o xb menos 1, o xa 1 ao quadrado mais
YB menos 2, YA menos 2. Fazendo a operação primeiro do parênteses, ficamos menos 1, menos 2. Ao quadrado, menos 2, menos 4 ao quadrado. Mudei de linha, mudei de slide, com mudou de folha, repito aqui, e agora eu vou fazer menos 2 ao quadrado, vai dar 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, 16. 4 mais 16, raiz de 20. Agora, essa questão sempre vem a dúvida. Eu posso deixar em raiz de 20? Depende da situação. Se esse resultado vai ser utilizado em outras contas, é melhor a gente racionalizar. Ou seja, 20 é o quê? É o produto de eu fazer 4 vezes 5. Daí a gente já sabe que eu posso fazer a distributiva aqui, usando as propriedades da radiciação, raiz de 4 vezes raiz de 5. Raiz de 4 é o quê? 2. Então, portanto, a distância eu posso indicar como sendo 2 raiz de 5. Ok, gente? Agora a gente vai fazer um exercício. Determine a distância entre os pontos A, menos 1 e 2, B, 5 e 4. Agora vocês vão aplicar exatamente o conceito. Aplicação direta da fórmula. Esse exercício é bem simples, só para fazer o lembrete de como aplicar a fórmula. Vocês vão aplicar, depois a gente vai voltar e conferir se vocês conseguiram chegar no resultado correto. Tenho certeza que vão conseguir. Até daqui a pouquinho, gente.
E aí, galera, resolveram? É só um lembrete, a gente já trabalhou bastante, tenho certeza que vocês resolveram rapidamente, sobrou até tempo nessa questão aqui. Vamos dar uma olhadinha então aqui na questão. Então, primeira coisa que a gente coloca, separar a fórmula, e agora a gente vai fazer a substituição. No lugar de xb, 5 menos 1, não esquecer, na hora que a gente tem negativo, colocar entre parênteses, yb 4 menos o ya 2. Agora aqui fazendo a regrinha de sinal, menos com menos mais 1, 5 mais 1 ao quadrado, 4 menos 2 ao quadrado. Agora resolvendo aqui, 5 mais 1, 6 ao quadrado, 4 menos 2, 2 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado, 4. Fazendo a soma aqui, 40. Novamente aquela discussão. Ah, posso deixar a raiz de 40? Depende da questão. Se a questão estiver aberta, ou a questão de dizer para deixar na maneira mais simplificada possível, daí eu tenho que deixar ela racionalizada. 40 é o quê? É a mesma coisa que 4 vezes 10. Que a gente pode dividir isso daqui em duas raízes, né? Raiz de 4 e raiz de 10. Raiz de 4 é 2, raiz de 10. Então, portanto, a distância de AB é 2 raiz de 10. Ok, gente? Agora vamos para o exercício 2. Agora vamos dar uma incrementada no exercício, né? Determine o valor de y sabendo que a distância entre os pontos A, menos 2 e y, e B, 6 e 7, é 10. Então, nesse exercício, a gente conhece já a distância. E a gente não conhece a coordenada y do ponto A. Então, a gente vai pegar a fórmula, substituir igualzinho para determinar esse valor de y. Vamos dar um tempinho para vocês resolverem, depois a gente volta para ver tudo que vocês resolveram ou tirar alguma dúvida que vocês ficaram durante a resolução. Tempinho para vocês.
E aí, galera, conseguiram resolver tranquilamente? Então vamos dar uma olhadinha. Teve alguns conceitos matemáticos aí que a gente teve que relembrar, né? Que a gente já conhece e que é fundamental para nós já nesse nível de terceiro ano. Então nós temos aqui o ponto A, menos 2y, o B, 6 e 7, e temos que a distância de AB é 10. Nós temos a nossa fórmula e agora a gente vai substituir. A distância de AB é 10, que é igual a raiz quadrada de xb, 6, menos o xa, que é menos 2, ao quadrado. YB, 7, menos o YA, que é y, ao quadrado. Portanto, 10 é igual a raiz quadrada de menos com menos mais 2, com 6 dá 8 ao quadrado. Mais 7 menos y ao quadrado. Agora nós temos aqui dos dois lados, temos aqui a raiz quadrada e eu preciso me livrar dessa raiz. Como é que eu vou fazer para eu me livrar? Eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Aqui o índice é 2, dá para cortar o índice da raiz com 2 de lá. Ficamos, então, 10 ao quadrado, 100, que é igual a 8 ao quadrado, mais 7 menos y ao quadrado. Tranquilo, gente? Aqui agora temos que tomar cuidado, que aqui nós temos um produto notável, o quadrado da diferença. Vai ficar o que aqui? 100 é igual a 8 ao quadrado, 64, primeiro ao quadrado, 49, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 14y, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Só olhando aqui a gente já sabe que vai dar uma resolução de uma equação de segundo grau. Então vamos organizar essa nossa equação de segundo grau. Passando tudo para o segundo membro ali, a gente vai ficar y ao quadrado menos 14y é igual. Vamos passar o 100 trocado, sinal, vai ficar menos 100 mais 64, vai dar 36 negativo. Vou deixar indicado aqui, mais 49 igual a zero. O igual estava do lado de cá, posso passar para lá sem nenhum problema. Portanto, y ao quadrado menos 14y é igual a menos 36 mais 49, opa, aqui é mais, vai dar mais 13 igual a zero. Portanto, aqui ficamos com uma equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, aqui vale uma dica. Eu vou utilizar a equação de Bhaskara para vocês resolverem. Mas quem lembra a questão da soma e produto pode resolver. Que essa daqui, só olhando para quem está craque na soma e produto, vai ser fácil resolver essa equação pela soma e produto. E a equação de segundo grau, daí a gente vai achar o valor de y ali, que pode ser, dependendo do delta, né? Pode ser uma resposta ou duas respostas, né? Ou nenhuma, né? Se o delta der, o delta ali no caso, daí é um número imaginário que pode dar, que a gente sabe que até aquele momento a gente tinha, né? O delta não dá o valor real, mas agora a gente tem os valores imaginários, um número complexo, que ela pode dar resultado. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei resultado passo a passo, igual eu fiz ali no quadro, né? Explicando passo a passo aqui para vocês, aplicando o produto notável, até que chegamos aqui. Vamos dar testar aqui rapidamente, ó. Então, produtos das raízes seria 13 e a soma das raízes seria o sinal oposto aqui ao valor de B, portanto, 14. Qual os dois valores que o produto dá 13 e a soma 14? Quanto dá lá? Pense um pouquinho, a maioria acho que já conseguiu chegar à conclusão, né? O produto que dá 13 vai ser 13 vezes 1 e a soma 13 mais 1 vai dar 14. Viram que em alguns casos é fácil fazer, mas aqui no slide eu coloquei pela fórmula de Bhaskara, né? Então o valor de A é 1, valor de B menos 14, valor de C 13. Aplicando aqui o valor de delta e substituindo, ó, o B menos 14, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, 13. Portanto, menos 14 ao quadrado, 196.
Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 13, menos 52. Fazendo a subtração, o delta, portanto, 144. Aplicando agora a nossa fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, ficamos que y é igual a o valor de b menos 14, então menos 14, mais ou menos raiz de delta, que é 144, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos 14, mais ou menos 144, dividido por 2 vezes 1. Fazendo as operações matemáticas básicas, menos com menos, ficou 14. Raiz de 144, que é 12, 2 vezes 1, 2. Portanto, o y1 é quando eu faço a soma, 14 mais 12, 26, dividido por 12, 13. O y2, vamos fazer a subtração, 14 menos 12, 2, dividido por 2, 1. Portanto, as raízes são 13 e 1, igual a gente usou a soma e produto. A soma e produto vai facilitar muito quem tiver essa técnica, mas eu digo, se você ali muito rapidamente não conseguiu ver a soma e produto, resolver por Bhaskara, não percam tempo, principalmente quando vocês forem fazer as provas importantes, as mais importantes da vida de vocês, que é o Enem e o vestibular. Aqui, então, ficamos que a resposta é o 13 e 1. Agora, os pontos, então, que vão satisfazer, como nós tínhamos lá o ponto que era menos 2 e y, vai ser menos 2 e 13, e o outro valor que vai satisfazer é menos 2 e 1. Tranquilo, gente? Agora eu vou deixar o exercício 3 para vocês pensarem. Sabendo que 13 é o valor das distâncias entre os pontos R, que é M menos 11, e S menos 2 e 1, determinar o valor de M. Eu vou dar um tempinho para vocês aplicarem, é um problema muito similar ao anterior e com certeza vocês vão conseguir resolver rapidamente.
Daí, meu povo, conseguiram resolver a questão? Claro, né? Muito parecida com a anterior. É sempre bom a gente ver um exercício e refazer um exercício parecido para treinar, fixar bem o conhecimento. E uma dica que eu sempre uso: hoje faz exercício, tenta daqui uns dias novamente, amanhã, refazer o exercício para ver se fixou bem o conhecimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui na resolução que vocês fizeram. Então nós temos a fórmula, ó, aqui nós já adaptamos a fórmula, a gente tinha XA e XB, aqui ficou XS e XR, YS e YR, tranquilo? Então substituindo aqui, nós ficamos menos 2 menos M, 1 menos 11. Cuidado quando tiver negativo, não esquecer de colocar em parênteses, porque aí é a fonte normalmente de erro. E a distância, que é 13. Fazendo a substituição aqui, menos com menos, mais 11. Agora, no próximo slide aqui, ficamos menos 2 mais M, 1 mais 11, 12 ao quadrado. Elevamos os dois membros ao quadrado, 13 ao quadrado, 169. Menos 2 menos m ao quadrado igual a 12 ao quadrado, que é 144. Aqui aplicamos o produto notável. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ó. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o 12 ao quadrado, 144. Aqui que eu quero destacar, gente. A gente não está muito acostumado a aplicar o produto notável com o primeiro membro negativo. Então, temos que tomar cuidado com o sinal. Por isso, ó, sempre colocar, organizar ele e colocar entre parênteses para não errar, tá bom, gente? Agora, resolvendo aqui, ficamos 169, menos 2 ao quadrado, 4, menos com menos 4 vezes m, 4m, mais m ao quadrado, mais 144. Portanto, ficamos m ao quadrado mais 4m, 4 mais 144, 148, passando 169 negativo, ficou menos 21. Portanto, aqui nós ficamos a nossa equação de segundo grau. De novo, gente, o produto entre as nossas raízes vão ser 21. E a soma é o sinal trocado, que é menos 3. Opa, tá um valor aqui menor, né? Aqui do 7, do 21 aqui. Então, dá uma dica aqui que o valor, um vai ser positivo e outro vai ser negativo. Por quê? Porque aqui está um valor negativo do produto. Então, vamos dar um tempinho aí e ver quem consegue fazer de cabeça. E a gente vai mostrar rapidamente como é que ficou a resolução usando a fórmula de Bhaskara. Então, aplicando Bhaskara aqui, nós vamos ter o A vale 1, o B 4 e o C 21. Substituindo aqui, ficamos 4 ao quadrado, 16, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 21, 84. 84 mais 16, 100. Portanto, o M vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Fazendo a nossa substituição, o B vale 4, com menos da forma menos 4, mais ou menos, o delta raiz de 100, 2 vezes o A, que é 1. Portanto, o M, menos 4 mais ou menos 10 dividido por 2. Agora, vamos fazer primeiro a soma, que é o M1, menos 4 mais 10, 6 dividido por 2, 3. E o M2, menos 4 menos 10, menos 14 dividido por 2, menos 7. Produto das raízes, ó, menos 7 vezes 3, 21 negativo. E a soma, 3 menos 7, menos 4 com sinal trocado, 4, como a gente já tinha falado. A grande maioria já tinha sacado esses dois valores, 3 e menos 7. Portanto, aqui, os nossos pontos possíveis vai ser o M, quando o M vale 3 e 11, e quando o M vale 7 negativo e 11. Portanto, temos os dois pontos que podem ser a resposta do nosso problema. Agora, nesse exercício 4, nosso último da aula de hoje, nós vamos determinar a distância entre os pontos C e D.
Nós temos aqui, e que às vezes o desenho não fica muito claro, ó. A gente até destacou aqui, ó, esse pontilhado em azul, mas nem sempre. Então, ó, nós temos aqui o C, que ele está para o x3 e para o y4, ó, destacamos aqui. E o ponto D, ele vale menos 3 para o x e 1 para o y. Eu quero saber qual vai ser a distância entre esses dois pontos. Um tempinho para vocês fazerem, que agora ficou fácil. A única diferença é que nós mostramos os dados graficamente e voltamos para conferir daí o resultado que vocês obtiveram.
Então, esse nosso exercício, muito simples, também aplicação direta da fórmula da distância de 2 pontos. E vamos ver aqui no slide como é que ele ficou. Então, aplicando a nossa fórmula, do C para o D, xd menos xc ao quadrado, yd menos yc ao quadrado. Aplicando ali os 2 pontos que a gente obteve ali, vai ficar menos 3 no lugar do D aqui, no lugar do C, 3. 1 menos 4 ao quadrado. Ou fazendo as nossas continhas aqui, menos 3, menos 6 ao quadrado. 1 menos 4, menos 3 ao quadrado. Então, portanto, menos 6 ao quadrado, 36. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais 36, raiz de 45. Vem novamente aquela lá. Posso deixar 45? Depende sempre do enunciado. Se o enunciado pede para deixar ele na melhor maneira reduzida, a gente tem que fazer sempre a simplificação. Mas uma dica, principalmente para aqueles que vão fazer a prova discursiva, né, na área de matemática, é bom sempre deixar ele reduzido. A melhor maneira, simplificar toda a questão, deixar ele indicado a raiz. Então, a gente já sabe que raiz de 45 é a mesma coisa que 9 vezes 5. A gente pode aplicar a raiz de 9 vezes raiz de 5. Raiz de 9 é 3, raiz de 5 não tem exato, então, portanto, a distância CD vai ser 3 raiz de 5. Bem, o que a gente viu nessa aula? A gente retomou um conhecimento da geometria analítica, a gente já trabalhou anteriormente, a distância de 2 pontos, e esse último exercício foi exatamente preparatório para a nossa próxima aula, que a gente vai ver módulo de um número complexo, e a gente vai precisar deste conceito. Obrigado, gente, por vocês assistirem essa aula e assistam às próximas aulas para vocês se prepararem, além do ensino médio, também se prepararem para o Enem e também para o vestibular, que eu acho que todo mundo tem que estudar muito na vida. Até a próxima aula, gente.